Olá a todos, meu nome é Ricardo Romani, sou da Frame Tecnologia. Dando continuidade ao nosso webinar, a gente vai abordar agora um pouco a parte de programação dos tornos cabeçote móvel. Os tornos suíços ou os tornos cabeçote móvel são máquinas avançadas com muitos recursos. Isso inclui múltiplas gangues, torres, fusos, eixo B normalmente é um opcional, múltiplos canais de programação, eixo C, eixo Y, né? E o SPRICAN é uma referência mundial nesse tipo de aplicação, tá? E ele está preparado basicamente para atender as principais máquinas do mercado. A Frame já possui uma longa expertise e experiência na implantação desses termos aqui no Brasil. Por que investir na tecnologia do SPRICAN? Automatizar a geração dos programas CNC significa o quê? Reduzir drasticamente o tempo de desenvolvimento de novos programas e produtos. A gente fala de questões de dias para horas, né? Com isso, a gente consegue otimizar o nosso tempo de máquina, né? Evitando paradas desnecessárias para testes e tryouts. Outra coisa muito importante hoje, no momento que a gente vive de pandemia, é que o conhecimento, o know-how de processo fica na empresa e não na cabeça das pessoas. A gente viu ver a dificuldade de algumas empresas com afastamento de pessoas de dar continuidade ao seu processo de fabricação normal. Tá? A ideia do SPRICAN é amplificar esse conhecimento dentro da empresa. Além disso, a gente tem a parte de estudos de tempos e processos mais ágeis e reais, e a segurança, uma vez que a gente evita colisão de máquina, quebra de ferramenta, etc. Tá? Principais características do SPRICAN. Setup de máquina, né, o arquivos templates, ou que os americanos chamam de digital twin, né, uma máquina gêmea. Então, a ideia do SPRI é você ter uma cópia fiel da sua máquina na tela do seu computador, né, com as ferramentas montadas, com a cinemática de toda a sua máquina pronta para programação. O que você tem no chão de fábrica, você vai ter na tela do computador. Então, um exemplo, eu vou começar um arquivo novo, eu escolho a minha máquina Nomura, e aí eu vou ter já, né, o meu layout de máquina com todas as ferramentas montadas exatamente igual ao que eu tenho no meu chão de fábrica. Né? Além disso, além de ter toda isso aí, eu posso carregar dentro do meu arquivo todas as ferramentas mais usadas no dia a dia. Né? Para quê? Para que eu possa rapidamente, quando eu preciso de uma ferramenta que não está no setup de máquina, eu posso pegar essa ferramenta, arrastar e colocar na posição que eu quero montar ela, na gangue, né? E eu já tenho ela disponível para a programação da minha peça, tá? De maneira bem ágil. Outra coisa importante dentro de um processo de programação dos tornos cabeçote móvel é o setup de diâmetro de barra e comprimento de peça. São informações fundamentais no processo de programação. Integração projeto e manufatura. O SPRI permite a leitura dos arquivos nativos dos seus arquivos de engenharia, né, softwares de engenharia, como os mais comuns de mercado, permitindo integrar, sendo você uma empresa de produto próprio ou prestador de serviço, se integrar com todos os sistemas mais comuns e conhecidos do mercado. Um exemplo, a gente está dentro do SPRI, eu já tenho a máquina carregada, eu vou buscar o arquivo que eu preciso desenvolver o programa, no arquivo, por exemplo, em Parasol, eu já tenho esse arquivo aberto e consigo fazer o desenvolvimento do programa. Operações complexas, né? Quando você tem um software de CAN, você quer justamente aquela abordagem, né? Tornar operações complexas simples. Então, programação de eixo B, ferramentas, dispositivos angulados fixos, interpolação de eixo C e Y, programar tanto no fuso principal quanto no contrafuso, ou no subspindle, subspindle, múltiplos canais de programação, tornar toda essa experiência uma coisa muito simples de fazer. Então, um exemplo é de uma peça, né, quando eu tenho uma face angulada, eu não sei que ângulo que é essa face, eu simplesmente vou clicar na face do sólido, ele identifica o ângulo que a ferramenta vai ter que trabalhar para fazer aquela operação, ele faz o reconhecimento do que eu quero interpolar, da parte cilíndrica, ele cria uma feature que a gente chama para isso,
Eu vou dentro das minhas estratégias, eu quero fazer uma operação de contorno, por exemplo, defino a ferramenta, os dados de corte, né? Como é que eu quero a minha usinagem, concordante, discordante, os parâmetros de corte basicamente, clico em OK, ele cria a usinagem para mim, de uma maneira muito simples, muito fácil. Aí a gente vai ver a simulação, né? Ó, então ele está desenvolvendo a interpolação com o eixo B, assim. Dando continuidade à nossa peça, além da interpolação, eu preciso facear, né, usando a mesma estrutura de programação, só que agora é uma operação de faceamento, a mesma coisa, vou usar a mesma ferramenta, os dados de corte, defino como é que eu quero a minha estratégia, né, de programação, vou clicar em OK e ele vai gerar o caminho da ferramenta, a gente vai fazer a simulação e verificar que de uma maneira bastante simples, né, a gente tornou algo complexo muito simples de ser feito, né? Além disso, a programação de um torno cabeçote móvel insere todas as operações, né, uma programação completa da máquina. Isso inclui operações especiais que a gente chama como corte, pega, picape, avanço de barro, liberação de peça, sincronização, reshuck para peças longas, processos validados que podem ser compartilhados, né? Então, não é só a usinagem, você tem outros processos que precisam ser adequados a esse tipo de operação. Então, um exemplo aqui de um arquivo, onde eu tenho uma programação sequencial, que foi programado no spindle principal, no sub, então, de uma maneira sequencial. Então, você está vendo a simulação, vai usinar tudo no spindle principal, depois que vai fazer o corte e pega e vai para o subspindle. Obviamente, isso não é uma sequência correta, né, de programação, né? Então, a gente tem a parte de estudo de tempo, onde permite eu enxergar, né, todo o meu processo e ver o que eu consigo jogar de operação que está sendo feita no canal 1 de programação, no canal 2, que a gente chama de balancear o processo. Então, todas as operações que estão sendo feitas no subspindle, elas poderiam mover para serem feitas simultaneamente no canal 1 e no canal 2, para que a gente ganhe tempo, otimize o nosso processo. É isso que a gente consegue enxergar nesse tipo de visualização, né? Trazer todo esse processo. Então, ó, um exemplo de operações complexas, por exemplo, ó, pega, corte. Então, eu vou conseguir simular dentro do SPRI, ó, o avanço da barra, o subspindle vai avançar, vai fazer a pega, vai fechar, a ferramenta de corte vai atuar, vai recuar o subspindle para a posição dele para que dê continuidade na usinagem. Então agora a gente vai otimizar esse processo. Eu pego todas as operações que estavam sendo feitas no subspindle e vou mover ela no canal 2 para que seja feita simultaneamente entre o canal 1 e o canal 2, né, de programação. Então, se a gente simular agora, você vê aqui, ao mesmo tempo que está sendo usinado no spindle principal, o subspindle está trabalhando e a gente consegue otimizar esse processo. Se a gente fizer o estudo de tempo agora, a gente vai verificar que a gente teve uma redução no tempo total da peça, uma vez que a gente trabalhou simultaneamente. Outra coisa importante são as sincronizações. Então, estou apagando as sincronizações e a gente vai criar agora. Então, por exemplo, a operação de pick-up, onde que eu quero sincronizar? Ela tem que ser antes da parte de corte. Então, eu arrasto ela e solto e ele vai criar uma sincronização. Depois eu preciso criar uma outra sincronização, arrasto, solto e ele cria, né? Então, assim, de uma maneira muito simples, arrastar e soltar, eu consegui otimizar o meu processo sincronizando as operações. Algo que é muito complexo na máquina se torna muito simples com uma ferramenta de programação. Código CNC sem edição, né? Isso eu digo que é uma das principais características. Você ter um pós-processador homologado e gerar um código completo para a máquina sem a necessidade de edição. Hoje, o Sprican tem uma das maiores bibliotecas de máquinas prontas para geração de código, né? Todos os fabricantes de máquina. E além disso, é usufruir de todos os recursos. É uma máquina que tem muitos recursos avançados de programação e você precisa usufruir desse recurso. Então a gente vai mostrar um exemplo. Ó, vou gerar um código completo para a máquina no Mura, 2 pós-processadores, porque a máquina tem 2 canais de programação. Então a gente vai pedir para gerar um código. Eu quero visualizar esses 2 códigos simultaneamente,
né? E aí eu tenho os códigos completos, com toda a parte de programação. Você vai ver que é uma máquina com muitos códigos Gs e Ms, né? Com muitas operações especiais. Pessoal, gostaria de agradecer a todos aí, uma apresentação rápida. Se sua empresa ainda faz programação manual, eu acho que é um momento para você repensar isso, né? O momento exige que você seja mais produtivo e eficiente. Por isso, a gente está disponibilizando no nosso website tutoriais para que você aprenda a usufruir dos recursos de um software de programação. Né? Então, a gente tem esses tutoriais, está disponível no nosso site, frame.com.br. Além disso, caso você queira conhecer mais, a gente também está disponibilizando uma licença de avaliação para que você entre um pouco mais a fundo e conheça essa ferramenta em detalhes. Tá? Obrigado a todos.